Fala, meus amigos, tudo na paz? Bom, eu sou o professor Ebert e estou aqui para mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre as concepções inatistas, sobre o empirismo e também sobre esse grande filósofo, esse filósofo que ficou conhecido como sendo o pai do liberalismo, esse grande contratualista. Bom, primeiro vamos entender o que é o empirismo. O conhecimento humano é adquirido com base naquilo que tateamos, ouvimos, vemos, enfim, aquilo que recebemos pelos nossos sentidos. Levando em consideração essa concepção, então, não existe ideias inatas. O empirismo é tudo que a gente pode entrar em contato. Então, a concepção gnosiológica, ou seja, aquela parte da filosofia que tem relação com a sabedoria, com a apreensão do conhecimento, né? Então, essa concepção do empirismo atribui importância fundamental a todas as sensações. Bom, esse aqui é o camarada, né? Esse é o John Locke, século XVII até iniciozinho do século XVIII. O inglês John Locke desenvolveu estudos no campo da teoria do conhecimento e também da teoria da política liberal. Ele é considerado o pai do liberalismo e também dos direitos individuais do homem. É um grande contratualista, junto com Thomas Hobbes e Rousseau. São os grandes contratualistas modernos. Ele apresenta argumentos contrários à concepção inatista e realiza uma detalhada inspeção dos procedimentos do intelecto humano, examinando as suas capacidades, as suas funções, seus limites e os seus objetos. Vamos entender um pouco o que é o inatismo. Bom, de acordo com essa corrente de pensamento, o conhecimento é imanente aos seres humanos. Não procedem das informações que estes acumulam em suas experiências, ou seja, cada ser humano já nasce com um certo grau de conhecimento. Isso é próprio, cada homem, cada mulher, cada pessoa tem o seu próprio conhecimento, suas ideias que são inatas, próximos, né? Em defesa dessa tese, os racionalistas declaram a existência do consenso universal, ou seja, princípios teóricos e princípios práticos, que são reconhecidos como verdadeiros por toda a humanidade. O exemplo de princípios teóricos são a identidade e a não contradição. E nós vamos, é claro, analisar um pouquinho esses princípios, né? Os princípios teóricos da lógica formal. Primeiro é o princípio da identidade. Esse princípio estabelece que o que é, é. Em outras palavras, estabelece que algo é necessariamente idêntico a si mesmo. O princípio da não contradição revela a impossibilidade de uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Quer dizer que essas proposições contraditórias sejam ambas verdadeiras. Os princípios práticos se orientam às ações humanas em sociedade. Conforme a concepção inatista, os conceitos da moralidade comprovam a existência das ideias inatas, pois se localizam em todos os seres humanos. Então você tem o princípio da identidade. Se uma lata é uma lata, pronto. Se uma pedra é uma pedra, é porque é uma pedra, né? E o princípio da não contradição. Ou seja, as proposições elas podem ser contraditórias mesmo sendo verdadeira, cada um na sua essência. Bom, mas o Locke ele criticava o inatismo. De acordo com ele, nem todos os seres humanos possuem esse consenso de moral universal, tanto em relação aos princípios teóricos quanto aos práticos. As crianças, por exemplo, elas não raciocinam metodicamente com base em uma lógica formal. Partindo desse princípio, não seria lógico argumentar as ideias inatas. Eu citei o exemplo da pedra, eu citei o exemplo da lata, eu citei o exemplo da contradição. Mas como argumentar com uma criança que ainda não tem essa lógica argumentativa? Para o filósofo, o erro das teorias inatistas procede da sua confusão entre capacidade e conteúdo, pois os seres humanos realmente possuem a capacidade intelectual de conhecer determinados objetos da realidade, mas não abrigam, de forma inata, os conteúdos verdadeiros, as ideias em sua mente. É bem óbvio que
Nós temos aí uma capacidade de memória cognitiva e genética, mas se não tiver o próximo, se não tiver o consenso, se não tiver a capacidade de interação com outras pessoas, com o mundo, nós não conseguimos ter acesso ao conhecimento verdadeiro, segundo Locke. Mas se as ideias não são inatas, então qual é a origem da sua ideia? Ou seja, quais são as origens das ideias? Bom, Locke declara que as experiências sensoriais são a fonte das nossas ideias. O sensitivo, o racionalismo que nós vimos lá no começo. Bom, vamos entender a metáfora da tábula rasa. Em outras aulas, aqui mesmo nesse canal, já citei a metáfora da tábula rasa. Só você procurar o vídeo de Tomás de Aquino. Ele também utiliza a metáfora da tábula rasa, do papel em branco, e ele utiliza isso com base nos princípios aristotélicos. Nessa lógica, a mente humana seria como um papel em branco, que seria preenchido com materiais recolhidos pelos tecidos. Nas experiências, os sentidos são afetados pelos objetos externos, processando-se a partir dessas sensações a formação de ideia na mente. Então, de acordo com Locke, todo homem nasce como um papel em branco. E esse papel ele vai sendo preenchido com a convivência com outras pessoas, com a convivência com o mundo. As ideias simples. Bom, Locke denominava de ideias simples aquelas que constituem a matéria-prima do conhecimento. Ele a discriminava em ideias de sensações e ideias de reflexão. Tem vários tipos de ideias, vamos entender um pouquinho de cada uma delas. As ideias de sensações formam-se ao recepcionarmos um objeto do mundo, como a cor, a extensão, o sabor, o movimento e assim por diante. As ideias de reflexão são provenientes da percepção. A experiência interna envolve crenças, desejos, pensamentos. Aqui nós temos a base das ideias. Nós podemos apreciar o sabor de um alimento e ficar lembrando dele tempos depois. Nós temos também a ideia de reflexão. Nós pegamos aquele alimento, aquele tipo de tempero e conseguimos refletir sobre ele. Sentir desejo daquele tipo de alimento num tempo oportuno. A mente humana, reunindo e processando as ideias simples, produz as ideias complexas. Vamos entender então um pouco sobre as ideias complexas. O entendimento humano processa abstrações intelectuais e gerais de seus objetos tangíveis. Mesmo essas ideias complexas têm sua origem nos sentidos humanos. As ideias simples e concretas revelam a medida da capacidade humana de entendimento. A qualidade primária e secundária do conhecimento parte dos objetos exteriores e são fundamentais para o desenvolvimento da mente humana. Quais são essas qualidades? As qualidades primárias de um objeto são aqueles que são imanentes, por exemplo, a solidez, a figura, a mobilidade. Já as qualidades secundárias, cuja proveniência remete ao objeto, são produzidas no encontro entre o objeto e o sujeito humano. A cor, o odor, o sabor. Lidando com essas qualidades primárias e secundárias dos objetos, o intelecto humano realiza seu conhecimento num acordo ou no desacordo entre as ideias. A própria mente humana consegue relacionar essas qualidades primárias, essas qualidades secundárias e consegue prover o conhecimento a partir dessas sensações. Examinando o horizonte de atuação do intelecto humano, Locke registra diferentes graus de conhecimento: o intuitivo, o demonstrativo e o sensitivo. Então, a partir de agora, vamos analisar um pouquinho esses conhecimentos, esses graus de conhecimento. Bom, a própria existência humana é um exemplo de conhecimento intuitivo. O conhecimento intuitivo é a apreensão imediata das ideias, dispensando a apreciação de suas relações com outras ideias. O conhecimento intuitivo, como a imagem mostra, é aquilo que você observa e você vai intuindo, você vai imaginando. Já o conhecimento demonstrativo é derivado dos procedimentos da razão, no exame das relações de concordância ou discordância entre as ideias.
aqui na imagem, eu tenho uma análise de cálculos e problemas matemáticos. Representa o conhecimento demonstrativo. Você fazer uma racionalização, você pensar, você desenvolver cálculos, tudo isso tem relação direta com o conhecimento demonstrativo. O professor demonstra, uma pessoa demonstra num quadro esses cálculos e você analisa, você chega a um determinado conhecimento. E por fim, o conhecimento sensitivo. Música, cheiros, sabores, nos proporciona esse conhecimento. Ele é definido pela presença de objetos particulares, imediatamente oferecido aos sentidos, ou seja, na atualidade, de objetos que nos afetam pelas sensações. Tem aquela música que a gente aprecia mais, ou que nos recorda uma determinada situação da nossa vida, aquele cheiro, aquele aroma, aquele perfume, ou o sabor daquele alimento, e assim por diante. Bom, pessoal, isso aqui foi um pouquinho da teoria de John Locke, esse grande contratualista, né, esse contratualista moderno do século XVIII, aliás, entre os séculos 17 e 18, né, e um pouquinho sobre as ideias do empirismo e do inatismo, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham curtido. Fiquem com Deus e até a próxima.